profissão neuropsicopedagógica vai levar à prática neuropsicopedagógica, à atuação neuropsicopedagógica. E existem duas formas de atuação do neuropsicopedagogo. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre os campos de atuação neuropsicopedagógicos. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Qual é a função, então, da neuropsicopedagogia enquanto uma ciência? Qual é a função da neuropsicopedagogia enquanto uma ciência? A neuropsicopedagogia, enquanto ciência, ela tem como função levar, entender o processo de aprendizagem humana, proporcionar o desenvolvimento humano que vem por meio da aprendizagem, a partir da estimulação de funções cognitivas que são os requisitos e os pré-requisitos da aprendizagem. Então, a função é a gente entender todo esse sistema, entender toda essa funcionalidade e auxiliar cada sujeito dentro da sua especificidade, dentro da sua necessidade de como é que ele vai aprender, de como é que ele vai conseguir se desenvolver, potencializar sua aprendizagem, consolidar a aprendizagem. E quando eu falo em aprendizagem, eu não estou falando em dar um estímulo, armazenar esse estímulo, pronto, aprendeu. Não, a aprendizagem, ela está muito relacionada com as funções que nós temos da memória, que a memória, ela só vai ter efeito se a gente conseguir processar uma informação, armazenar essa informação, e resgatar essa informação sempre que for necessário, bem como utilizar a informação. Porque às vezes a gente lembra de umas coisas aleatórias, mas não faz sentido pra gente. Isso não quer dizer que a gente aprendeu, quando a gente não consegue ter finalidade para aquela informação. Então a aprendizagem é isso, não é só ter as coisas na memória e resgatar as coisas aleatórias na memória, mas é a gente ter a capacidade de armazenar uma informação, recordar, recuperar essa informação e utilizar sempre que for necessário. Isso é aprender. E é essa função base que nós, enquanto neuropsicopedagogos, vamos auxiliar os sujeitos a desenvolverem. E é por isso que a gente precisa estimular a estrutura cognitiva, ampliar a capacidade sináptica, ampliar a capacidade de armazenamento, mas também de recordação e finalidade das informações. Então, isso é muito importante na neuropsicopedagogia. Bom, mas eu falei que nós temos aqui, então, a neuropsicopedagogia enquanto ciência e a neuropsicopedagogia enquanto uma profissão, tá? Enquanto ciência, o profissional que deseja atuar, na base da neuropsicopedagogia, na prática neuropsicopedagógica, ele precisa ter o conhecimento científico da neuropsicopedagogia. Ele precisa entender a natureza da ciência neuropsicopedagogia. Por isso que é importante a gente não separar essas duas coisas. Elas são duas coisas, mas elas são integradas, elas andam juntas, elas caminham juntas para que você possa colocar a neuropsicopedagogia em prática. Então, você vai pegar todo esse objetivo, da neuropsicopedagogia, toda essa função, todo esse teu conhecimento, toda a especificidade de querer auxiliar os sujeitos nos seus processos de aprendizagem e vai levar para a prática. Então, a profissão neuropsicopedagógica vai levar à prática neuropsicopedagógica, à atuação neuropsicopedagógica. E existem duas formas de atuação do neuropsicopedagogo. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre os campos de atuação neuropsicopedagógicos. Muitos profissionais que terminam, a sua pós-graduação ou que estão cursando a pós-graduação ou que têm interesse em conhecer mais a neuropsicopedagogia
tem dificuldade em delimitar quais são os 2 únicos campos de atuação da neuropsicopedagogia. E às vezes, quando a gente fala, só tem 2, parece que é pouco, parece que tá faltando, parece que precisa de mais. Mas a verdade é que quando essa ciência foi estruturada e a sua prática foi estruturada, os protocolos, né, as orientações, a verdade é que essas 2 delimitações, elas, pelo seu princípio, né, pelo princípio de cada campo de atuação, elas são suficientes para o neuropsicopedagogo. Então, não haverá, muito provavelmente, não haverá mais campos de atuação a serem delimitados. Por quê? Porque, segundo, né, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, juntamente com os pesquisadores que fundaram essa ciência, eles delimitaram os campos de atuação em 2. O campo de atuação, né, da neuropsicopedagogia clínica e o campo de atuação da neuropsicopedagogia institucional. E a gente não tem nenhuma outra, né, forma de atuação. E eu já vou explicar para vocês por que a gente não tem outra forma de atuação, por que somente o clínico institucional já dão conta da demanda e por que muita gente confunde campo de atuação com local de atendimento, com público-alvo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. Que agora a gente vai começar a falar de campos de atuação. Então eu estava falando que palavras que são consideradas falsos cognatos são palavras de língua estrangeira que são parecidas ou na grafia ou no fonema, né, ou no som, com palavras do nosso idioma, mas que são palavras que são totalmente diferentes, não são palavras sinônimas das do nosso idioma. Então, assim, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra que é um falso cognato. Push, né? Push. Fala em inglês, né? Push. Parece que tá falando push. Escreve P-U-S-H, né? Push. Pra gente parece push, né? Push, push. Mas a verdade é que push é empurre. É empurrar, é o verbo empurrar. Então, olha, é um falso cognato, tá? E por que eu tô falando de inglês agora na aula de neuropsicopedagogia? Porque eu quero que você entenda o que é um falso cognato, tá? O que é um falso cognato. Eu não consigo me lembrar outras palavras, porque agora me deu um branco em relação a essas palavras falsos cognatos, mas tem várias, tá? Existem várias. O espanhol tem muitas palavras de falso cognato, até porque são idiomas parecidos, são línguas parecidas, então parece que está falando uma coisa, está falando outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, se eu falar assim no espanhol, embaraçada, né? A palavra embaraçada. Parece que tá desconcertada, parece que tá, né, sem jeito, sem graça. Pra gente, né? Ela ficou embaraçada com a situação. Ela se embaraçou com a situação. Mas embaraçada, no espanhol, é grávida. Então, não é sem graça, hein? É grávida. Então, enfim, se não me engano, é isso, tá? Se não me engano, é isso. Bom, então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente tá falando de idiomas. Porque os campos de atuação da neuropsicopedagogia, eu gosto de fazer a analogia deles com palavras de falso cognato. E você vai entender o porquê. Quando a gente fala, então, falso cognato, a gente está com uma palavra parecida com aquela que a gente tem no nosso senso comum, mas ela quer dizer outra coisa. No caso da neuropsicopedagogia clínica, o que falar para você, neuropsicopedagogia clínica, te dá a sensação? Na hora, é impossível se você não lembrar de uma clínica médica, se você não lembrar de uma clínica, de um consultório, de pessoas, né, um atendimento com jaleco, enfim, é muito difícil você não fazer essa associação direta de neuropsicopedagogia clínica com uma clínica neuropsicopedagógica, com um consultório neuropsicopedagógico. É muito fácil a gente fazer essa associação.
Assim como se eu falar para você assim, não, eu atuo com neuropsicopedagogia institucional. É muito fácil você fazer associação direta de que eu trabalho numa instituição, de que eu trabalho numa escola, que eu trabalho numa empresa, que eu trabalho num hospital, que eu trabalho num CAPS, que eu trabalho numa instituição. É muito comum. Você vai fazer essa associação direta e é muito natural. Por isso que eu brinco que elas são falsos cognatos. Por quê? Porque esse não é o campo de atuação clínico e não é o campo de atuação institucional. Ele não está relacionado, o campo de atuação não está relacionado com a palavra clínica nem com a palavra institucional. Essas duas palavras, elas foram utilizadas para criar, delimitar a atuação profissional.